A oratória é a rainha das artes e o orador, o rei dos artistas. Sou Samir Wainer e vou falar com você nesse vídeo sobre a importância de se ter medo de falar em público. Sempre fui fascinado pela arte de falar e ainda criança, por muitas vezes eu criava situações onde eu pudesse colocar tudo isso em prática. Quem vive num ambiente de uma igreja tem esse privilégio, porque as oportunidades de falar são diversas. E logicamente existem várias ferramentas e técnicas para se dominar o medo de falar ao público. E uma delas é a prática. Aliás, tudo na vida se aperfeiçoa com a prática. E na oratória não é diferente. Praticar te ajuda a se tornar íntimo dessa arte. Se você faz parte de uma igreja, minha dica para você é: crie oportunidades para falar diante da sua comunidade. Tá bom, Samir? E eu, que não faço parte de nenhuma igreja? O que devo fazer? Pois bem, comece falando à sua família. É isso mesmo, marque um jantar especial com a família, algo do tipo, e daí vai treinando. Também considere a possibilidade de se integrar a uma comunidade religiosa ou uma associação de bairro, ou talvez uma escola próxima à sua casa. Ofereça-se para ensinar algo que você domina para as turmas de crianças ou adolescentes. Isso com certeza vai te ajudar bastante. Lembre-se sempre do dito popular: a prática leva à perfeição. Não pense você que os grandes oradores que você conhece, ou mesmo aqueles que você ainda não conhece, amanheceram um belo dia expert em falar em público. Não foi bem assim. Tá bom, pode ser que alguém tenha nascido com fortes aptidões, mas deixe-me te falar uma coisa: não adianta apenas ter o dom. Sem treinamento, isso vai atrofiar ou nunca evoluir. Os melhores sempre treinaram e é exatamente por isso que são bons. Ah, Samir, eu tenho medo. Pois está aí, parabéns! Você tem o primeiro requisito para ser uma pessoa bem-sucedida no campo da oratória. Oxe, como assim? É exatamente isso. Você sabia que o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade? É exatamente isso. Ele se sobressai, inclusive, ao medo da morte. Então, seja bem-vindo, você não está só, tá? Eu não sou hoje a maior referência nesse assunto ainda, mas uma das coisas que ajudarão, ou que me ajudaram a colocar no caminho do desenvolvimento nesta área do comportamento, foi meu pai. Eu me lembro que lá em casa, eu já te falei que cresci e ainda hoje vivo num ambiente cristão. Mas quando eu era criança, meu pai sempre me colocava para falar o que eu tinha compreendido do texto bíblico que foi lido no culto doméstico, ali reunido com a família. Lembra da dica que eu te falei sobre falar para a família? Isso foi fundamental para que eu pudesse obter êxito em várias áreas da vida. Vejo isso claramente hoje e sou eternamente grato ao meu pai. O mundo é um palco. Aqueles que aprenderam a dominá-lo obterão sucesso nos relacionamentos e nos negócios. Apesar de falar relativamente bem para um adolescente, quando eu tinha 14 anos eu participei de um evento que mudou a minha visão sobre esse assunto e foi exatamente lá, naquele momento, que decidi que iria me preparar para ser o melhor que eu pudesse ser dentro do contexto de falar em público. Foi um curso de oratória. Meu mestre naquela ocasião foi o médico naturalista e orador fantástico Placídio Santana. Minha gratidão ao mestre que despertou em mim a centelha de um sonho, o sonho de ser palestrante, de conseguir colocar no coração de alguém a mesma chama que acendeu em mim naquele dia. Se eu puder dar uma pequena contribuição, por menor que seja, para que alguém possa construir um mundo melhor, mesmo que seja para si mesmo, certamente eu terei cumprido a minha missão. Mas eu recordo como hoje uma frase dita por meu treinador, que ficou vívida em minha mente. Se você quiser ser bom no mundo da oratória, nunca perca o medo de falar em público. O dia que isso acontecer, você correrá o grande risco de fracassar e talvez você viva uma decepção que lhe será difícil de superar. Eu fiquei espantado, sabe, com isso, igual você. Como assim não perco o medo? Eu estou aqui exatamente porque eu quero perder esse medo? Parece lógico. Sabe, meu amigo, o medo pode ser um importante aliado para o teu sucesso.
A partir daquele dia foi exatamente assim que eu passei a ver o medo. Por causa dele, você vai se preparar melhor, estudar melhor o assunto, desenvolver técnicas de superação, treinar e praticar. Pois então, Samir, o que eu faço com o medo? Cara, a perna fica bamba, a voz trêmula, dá um frio na barriga, as mãos ficam geladas, entro em desespero. Se eu pudesse, sumiria naquele momento. Será que os grandes oradores sentem medo? O que eles fazem em relação a isso? Primeiro, é claro que eles sentem medo, mas eles identificam as reações que a situação aflora e depois eles aprendem a controlar a situação. Dominam o medo e usam o medo ao seu favor. Esse é o grande segredo. No próximo vídeo, eu vou te ensinar algumas técnicas simples que são utilizadas por grandes oradores e que são muito eficazes para te ajudar a dominar o medo e obter sucesso em seu discurso. Tá bem? Por ora, entenda o seguinte: ter medo é normal. Todo mundo tem medo. Eu também tenho. Mas não permita que o medo seja o teu inimigo no caminho do sucesso. Jamais perca esse medo. Ele pode ser a tua salvação. Tem uma máxima no mundo do coach que a gente utiliza e que tem me ajudado bastante em muita coisa na minha vida, inclusive na oratória. Se você tem medo, aprenda a utilizar as vantagens desse sentimento e vai com medo mesmo. Um grande abraço para você. Nos vemos em breve, no próximo vídeo, quando eu vou te ensinar alguns exercícios práticos para você gerir corretamente o medo e assim se tornar um bom comunicador de suas ideias. Beleza? Nos vemos logo mais.